Oi, gente! Vamos lá ao nosso vídeo 5 e o tema de hoje é função quadrática. Assim como fizemos nos vídeos anteriores, vamos começar com a situação problema. Imagine o seguinte, um campeonato de futebol que vai ser disputado por 10 clubes no sistema de jogos, onde todo mundo joga contra o adversário fora e dentro de casa. Isso são 2 turnos, certo? Aí a pergunta é, quantos jogos serão realizados nesse campeonato de futebol? Então a gente pode pensar, cada clube vai jogar, se são 10 clubes, cada clube joga contra os outros 9 clubes dentro de casa. Então a gente pode dizer que cada clube fará 9 jogos dentro de casa. E ao todo a gente tem 10 clubes. Então se eu multiplico 9 vezes 10, eu tenho um total de 90 jogos. Aí alguém pode pensar, Rildo, mas isso aqui é só 90 jogos dentro de casa e os jogos fora. Mas gente, quando eu digo que o time B vai fazer 9 jogos dentro da casa dele, eu já estou contando uma partida entre o time B com o time A. Ou seja, o time A está jogando fora, tá certo? Então, quando eu conto a quantidade de partidas que cada time fará em sua casa, automaticamente eu já estou contando as partidas em que os times farão fora de casa. Então, nesse exemplo, o total de partidas é 90. Tá bom? Vamos pensar o seguinte agora. Ó. Vamos pensar que ao invés de 10, a gente tenha 20 equipes participando, 20 clubes, que é o que acontece com o nosso Campeonato Brasileiro. Tá? Então, do jeito que acontece com o nosso Campeonato Brasileiro, quantas partidas a gente vai ter? Tá? Então, fazendo um paralelo com o primeiro exemplo, cada um dos 20 times jogará 19 partidas com seus adversários na casa dele, certo? Porque ele não vai jogar com ele mesmo. E cada um dos 20 times farão essas 19 partidas, tá? Então a gente faz 19 vezes 20, que é a quantidade de clubes, e a gente tem aí 380 partidas. Então, nosso Campeonato Brasileiro, em sua totalidade, ele acontece e engloba ao todo aí, ó, 380 partidas. É jogo pra caramba, né? Mas aí a gente pode tentar generalizar, fazer uma fórmula que eu digo a essa fórmula a quantidade de clubes que tem e a fórmula me retorna a quantidade de partidas que vai existir nesse campeonato. Então vamos ver como é que fica. Então a gente vai pensar da seguinte forma: X é a quantidade de times, de clubes que irão participar desse campeonato, e Y é a quantidade de jogos que vai ter nesse campeonato, certo? Então Y, que é a quantidade de jogos, vai depender de X, que é a quantidade de clubes, de times. Então Y é uma função de X. Então a gente pode calcular Y a partir de X da seguinte forma. Vê lá. Y é igual a x vezes x mais 1. Hilda, eu não entendi. O que é que x significa, gente? A quantidade de clubes. Lembra que no exemplo anterior, que a gente usou números, a gente multiplicou. Por exemplo, quando tinha 20 partidas, a gente multiplicou 20, que era a quantidade de times, vezes 19, que era a quantidade de jogos que cada time fazia em casa. E essa quantidade 19 era uma unidade a menos que a quantidade de times, porque você não conta o jogo de um time com ele mesmo. Então ele joga com os outros 19. Quando foi 10 times, cada um fez 9. Então a quantidade de times é reduzida em uma unidade para saber a quantidade de jogos que ele faz em casa. Então, se X é a quantidade de times, quantos jogos cada um desse time faz em casa? X menos 1. Então, a gente multiplica a quantidade de jogos em casa vezes o total de times, que nesse caso é X. E a gente fica com essa expressão que apareceu aí. Aí agora a gente pega o X e multiplica pelo X e o X menos 1, fazendo a distribuição. E aí a gente encontra essa expressão. Ó. E essa expressão que apareceu aí é um exemplo de uma função quadrática. Hildo, estou vendo um exemplo. Mas como é que eu faço para identificar? Olhei a função e dizer que ela é quadrática. Vê agora pela definição. Uma função ela vai ser quadrática quando ela tem esse formato ali. Ó. F de x igual a ax2
ax², mais bx mais c. A, B e C são números reais quaisquer, tá? Então, esse Azinho colado com x² vai ser um número real que vai aparecer. Esse Bzinho ali colado com x é outro número real, pode até ser igual ao próprio A. E esse Czinho ali somado, que é um termo independente que não tem x perto dele, é um outro número real, que nada impede que sejam todos iguais entre si. Tá bom? Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o A não pode ser zero. Porque uma vez o A sendo zero, 0 vezes x² desaparece. E fica bx mais c, ou seja, o formato de uma função afim. Para garantir que esse formato é de uma função quadrática, a gente não pode colocar zero em A. Não é x, em A. Tá bom? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Cuidado. A é quem está colado com x², B é quem está colado com x, e C é o termo independente, aquele que não tem x perto dele. Isso independe da ordem, tá, gente? Então, se liga. A é quem está com x², B é quem está com x, e C é quem está sozinho. No primeiro exemplo, nesse exemplo aqui que eu trago para vocês, na letra A, quem é que está com x²? 2. Se quem está com x² ali, ó, se quem está com x² ali é o 2, então ele é o nosso A. Quem está coladinho ao x, menos 3, então ele é o nosso B. E quem é o termo independente que não tem x? 1, ele é o nosso C. Na letra B, o A é quem está colado com x². A gente viu lá em função afim que quando tem um menos aqui na frente, isso quer dizer que é menos 1. E olha que está sobre 3. Então, A vai ser menos 1/3. Tá? Menos 1 sobre 3. Quem é o B? Quem está colado com x, que nesse caso, 4. Quem é o C? Termo independente. Se não tem, ele é 0. Tá bom? Na letra C, quem é o A? Ah, Rildo, quando não aparece, o A vale 1. Quem é o B? Que seria quem está colado com x. Não tem, Rildo, então B vale 0. E quem é o C, o termo independente sem x? 2. Beleza? Então, muita atenção na determinação de A, B e C, que isso vai ser extremamente importante para o que a gente vai ver daqui para frente. Tá bom? Vamos em frente. E agora a gente vai estudar um pouco sobre o gráfico de uma função quadrática. Então, a gente vai seguir os passos de como se representar o gráfico de uma função. Eu acho que vocês lembram, foi naquela nossa primeira semana de aula, a gente fez isso de novo em função afim, e aqui não vai ser diferente. Então, o primeiro passo para se esboçar o gráfico de uma função é montar uma tabelinha escolhendo valores para x aí. Esses valores eu escolhi de forma aleatória. Aleatória entre aspas, como eu já sabia como era o jeitão desse gráfico, eu escolhi valores para facilitar o desenho, tá? Mas nada impede que vocês escolham valores quaisquer aí para x, tá certo? Aí o próximo passo é pegar esses valores de x que estão aí na tabela, colocar no x da função e calcular o seu y. Por exemplo, quando o x é menos 3 aqui na tabela, eu vou pegar o menos 3 e jogar lá na função para saber quanto é o seu y. Então, a função vai ficar assim, ó. Y igual a x² menos 3², mais 2 vezes x. Então, mais 2 vezes menos 3. Menos 3² é 9. E 2 vezes menos 3 é menos 6. Então, o y é 3. Então, quando o x é menos 3, o y é 3. Agora vamos colocar menos 2, jogando menos 2 aqui no x, para saber quanto é que dá o y, tá? Então a gente vai ficar com menos 2², mais 2 vezes x, que é menos 2. Menos 2² é 4. 2 vezes menos 2 dá menos 2. Desculpa, dá menos 4. Então fica 4 menos 4, 0. Então quando o x é menos 2, o y é 0. E assim a gente faz para os demais valores e encontra seus respectivos valores de y, tá certo? E aí a gente viu que cada par desse aqui, ó, vai formar um ponto. Então essa tabelinha vai ser convertida em pontos. Aí agora a gente vai pegar todos esses pontinhos ali, ó, e colocar no plano cartesiano. Vê como é que vai ficar. Então eu estou aqui com os pontinhos que a gente encontrou agora há pouco, e eu vou representar esses pontos aqui no plano cartesiano. Por exemplo, menos 3 no x com 3 no y, está ali marcado. Menos 2 no x, 0 no y, fica em cima de x. Menos 1 no x, menos 1 no y, está aqui marcado.
0, 0 é a origem do nosso plano cartesiano. 1 no x, 3 no y está ali marcado. Percebam que não tem como a gente ligar esses pontos com uma reta. Então, para ligar esses pontos, a gente vai ter uma curva. Essa curva, com esse formato aí, ó, a gente chama de parábola. Ah, Rildo, mas sempre vai estar assim? Não, essa parábola pode aparecer com a boquinha, com essa abertura voltada para baixo. Daqui a pouco a gente fala a respeito, tá? Aí, cuidado, quando a gente estava lá em função afim, a gente viu que a reta cortava o eixo y no valor de b da função afim. Na função quadrática, o gráfico da função quadrática vai cortar o eixo y no valor de c, porque corta o y quando x é zero. Uma vez colocando zero aqui e aqui, isso tudo vai ser zerado, só fica o valor de c, que é onde o gráfico corta o eixo y. Então, em toda função quadrática, quer saber onde corta o eixo y? É só pegar o valorzinho de c. Beleza? Então, vamos em frente. Zero da função. A gente já viu que para determinar o zero de uma função, é só calcular o valor de x que faz a função ou o que faz o y ser zero. De forma prática, é pegar a função, tira o y, bota o zero e resolve a equação que vai aparecer ali. Mas agora a gente está tratando de uma função quadrática. Então, se eu tiro o y aí dessa função quadrática e coloco o zero, a gente vai ficar com essa situação. Ax² mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, diferente da função afim, que gerava uma equação do primeiro grau. Então, para calcular o zero ou raiz da função quadrática, você vai precisar resolver uma equação do segundo grau. Mas, para isso, vamos relembrar. Para resolver uma equação do segundo grau, a gente vai seguir 3 etapas. Vai usar aquela famosa formulazinha de Bhaskara, que no nono ano é uma coisa que vocês fazem bastante. Quais são os 3 passos? Primeiro passo, determinar os valores de A, B e C na equação. É extremamente importante e, por favor, não subestime essa etapa. Segunda etapa, calcular o valor de delta dado por essa fórmula aí, ó, b² menos 4 que multiplica A, que multiplica C. B, A e C são os coeficientes que você determinou no primeiro passo, tá? Só substitui os valores aí. E terceira e última etapa é usar a fórmula de Bhaskara, o que está sendo mostrado aí para vocês. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta que você calculou no passo 2 sobre 2 vezes A, tá bom? Vamos ver isso com números agora. Vamos calcular os zeros ou raízes dessa equação. X² menos 5x mais 6. Primeiro passo, determinar os valores de A, B e C. Então, A é quem está coladinho com x², B é quem está com x e C é o termo independente. Então, a gente tem o A sendo 1, que é quem está coladinho aqui ó, no x². O B é menos 5 e o C é 6, tá? Segundo passo, determinar delta. Então, é só pegar esses valores e substituir na formulazinha de delta. A gente vai ficar com isso aqui, ó. Menos 5 ao quadrado, que é o valor de B, né? Menos 5, dá 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, a gente vai ficar com 25 menos 24, que é 1. Então, o nosso delta é 1. E terceiro e último passo é usar a fórmula de Bhaskara, tá? Pega os valores e substitui nessa fórmula que acabou de aparecer aí para vocês. Então, a gente vai ficar dessa forma. Cuidado, tem o menos da fórmula e o B tem o menos. Então, esse menos aqui de fora é o da fórmula e esse é o que veio com o B. Tem que colocar, tá certo? Mais ou menos raiz do valor de delta que a gente calculou anteriormente sobre 2 vezes A, que é 1. Aí aqui, ó, menos com menos vai virar mais. Raiz de 1 é 1, então fica 5 positivo, mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então tem mais ou menos aqui. Então isso vai gerar para a gente duas respostas. Uma utilizando o mais e outra utilizando o menos. Aí a gente chama de x1 e x2. x1, quando em cima está somando, x2, quando em cima está subtraindo. Não importa inverter essa ordem. Eu gosto de fazer a primeira subtração, não tem problema. Alguns livros trazem x linhas, x2 linhas. Tanto faz, tá? Então vamos resolver o x1. 5 mais 1 dá 6, sobre 2, 3. 5 menos 1 dá 4, sobre 2, 2. Então, o nosso x1 é 3 e o x2 é 2. Esses são os valores que, se você colocar lá em x,
essa equação vira zero. Tá bom? Vamos ver o que é que isso ajuda a gente em termos de gráfico. Então a gente viu que a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero gera essas respostas. Ah, então se eu tivesse a função y igual a x2 menos 5x mais 6, botando zero aqui, a gente acha as raízes da função, né? Então as raízes da função simbolizam o quê? A gente viu isso em função afim. É o ponto em que o gráfico corta o eixo x. Se deu 2 e 3, então a parábola dessa função quadrática vai cortar o eixo x em dois lugares. No x igual a 2 e no x igual a 3. Tá bom? Não esquece. Raiz ao zero da função indica onde o gráfico toca o eixo x. Nesse caso foi em 2 pontos. Mas sempre vai ser em 2 pontos, Rildo? Não. O gráfico de uma função quadrática pode cortar em nenhum ponto, pode nem tocar, pode tocar em 1 ou pode tocar em 2. E aí a gente consegue determinar essa quantidade de raízes a partir do valor de delta. Da seguinte forma, se o delta for maior do que zero, ou seja, se o delta der um valor positivo, você vai ter duas respostas para a equação. Como foi o caso desse exemplo que a gente acabou de fazer. Lembra que o delta deu 1 positivo? Então gerou duas respostas. Se o delta der zero, só vai ter uma resposta, porque tanto o x1 como o x2 vão ser iguais entre eles. Então só vai ter uma resposta distinta, ou você pode dizer que são duas raízes iguais, tá? E se o delta for negativo, como esse delta entra dentro de uma raiz, dentro do mundo dos números reais, raiz de um número negativo não existe. Então não vai existir raiz real, ou seja, a parábola não vai tocar o eixo x. Então ou a gente tem o eixo x com a parábola aqui por cima, ou a parábola aqui por baixo, mas sem tocar no eixo, tá certo? Vamos em frente. Vamos pegar essa função agora, ó, y igual a x² menos 4x mais 6, e dizer quantas raízes ela vai ter. Então, para dizer a quantidade de raízes, basta determinar o valor de delta, tá? Então, vamos lá. Dizer primeiro quem é A, B e C, não pode esquecer disso, tá? Então, A é 1, que é quem está colado com x², o B é menos 4 e o C é 6, tá aqui. Agora, vamos calcular delta, substituindo A, B e C na formulazinha de delta. Então, a gente fica com menos 4, que é o valor de B. Então, eu aconselho, sempre que uma das letras for negativa, quando você for jogar em alguma fórmula, leva ela entre parênteses. Vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, a gente fica com 16 menos 24, que é menos 8. O que é que isso quer dizer quando o delta dá negativo? Que essa função não vai ter nenhuma raiz, nenhum zero. Ou seja, a parábola não vai tocar no eixo x. Beleza? Vamos em frente. Concavidade de uma parábola. Então, na função afim, a gente falou quando ela era crescente e decrescente. Se você olhar direitinho no desenho da parábola, a gente não pode dizer que uma parábola é crescente ou decrescente. Se olhar uma parábola desse jeito, vocês vão verificar que aqui ela está decrescendo e aqui ela está crescendo. Então, a gente não pode dizer que uma parábola é crescente ou decrescente. O que a gente vai falar da parábola é sobre essa abertura. Se essa abertura, que a gente vai chamar de concavidade, é voltada para cima, ou se essa abertura, que a gente chama de concavidade, é voltada para baixo. É isso que a gente analisa em uma parábola. E como é que a gente faz para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo? A partir do sinal de A. Quando A, que é aquele carinha que está colado com x², for positivo, quer ser maior que zero, a parábola fica com concavidade voltada para cima. Quando ele é negativo, quer ele ser menor do que zero, a parábola fica com concavidade voltada para baixo. Bacana, né? Você olha a lei de formação da função e já diz se a parábola tem concavidade voltada para cima ou se ela tem concavidade voltada para baixo. Tá bom? Vamos seguir. Resumindo essas últimas informações que eu passei para vocês. Baseado nessa função, vamos dizer quantas raízes ela tem e se a concavidade da parábola é voltada para cima e para baixo. Primeira coisa, determinar os valores de A, B e C. Olha o sinal de A que apareceu ali, ó. O A deu menos 1. O que é que isso quer dizer se o A é negativo? A concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, a gente já sabe que a parábola é assim, ó.
Tá certo? Agora vamos dizer quantas raízes ela tem. Calcula o delta. Ó. Calcula o delta. Substitui os valores de A, B e C aqui. E o nosso delta deu zero. Quando o delta é zero, a gente tem duas raízes iguais, ou dizer que tem apenas uma raiz. Ou seja, a parábola vai tocar no x em um ponto. Opa! A parábola tem concavidade voltada para baixo e ela toca no x em um ponto. Se eu colocar ela aqui em cima, ela vai tocar o x em 2 pontos, que não é isso. Então ela deve estar aqui por baixo, tocando e descendo. Ou seja, a parábola vai ter esse jeito aqui, ó. Certo? E aí ela vai tocar no eixo x em apenas um ponto, com cavidade para baixo. Ponto esse que a gente chama de vértice. Mas isso é a informação que a gente vai ver no conteúdo extra que eu vou postar para vocês depois. Certo? Então, gente, espero que tenha sido bastante proveitoso. Um forte abraço. Sim, e não esqueçam, vai na ficha as questões dessa aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.